Alô? Primeiramente, bom dia. Eu queria pedir desculpa por não ter podido participar da Semana de Psicologia, nessa palestra. Ela estava preparada desde aquela época. E é muito importante quando a gente inicia um relato de alguma coisa, uma explicação, uma informação, a gente dizer de que ponto de vista a gente está falando. Seria muita presunção eu pensar que o meu ponto de vista sobre aquilo que eu vou falar é a única verdade ou a única forma de nós abordarmos a depressão. Então, eu primeiro vou falar um pouquinho do porquê que eu escolho esse tipo de visão. Aqueles que já me conhecem, eu tenho uma formação relativamente complexa, né? Eu não sou só psicóloga, eu também sou engenheira, eu sou tradutora, eu sou guia de turismo, eu também já fui taróloga. Então, para mim, ficaria muito difícil me prender a uma única abordagem depois de ter sabido. Voltem para cá. Isso é importante. A gente, quando começa a perceber que a humanidade, né, nós, enquanto seres viventes, temos inúmeras possibilidades de estar no mundo, de ser no mundo, para mim, pelo menos, ficou muito difícil escolher uma abordagem para falar de um tema. E o tema que nós vamos tratar hoje é um tema de extrema relevância, porque, infelizmente, a depressão hoje compromete um grande percentual de pessoas no mundo de todas as raças, pior, de todas as idades, independente de nível de escolaridade, de ganhos, de rendimento. Então, atinge igualmente ricos e pobres, brancos, negros, asiáticos, índios e, pior, crianças, adolescentes. Infelizmente, como a gente vai ver aqui, a depressão ela é uma das causas que levam ao suicídio, que tem aumentado também uma proporção muito grande entre adolescentes. Então vamos lá, quem somos nós aqui? Tem aqui uma professora palestrante que tem uma visão integracionista, como eu falei, interacionista. Então eu não estou aqui para abordar nem psicanálise, nem cognitivismo, nem gestalt, nem Jung. Eu estou falando, é uma psicóloga falando com psicólogos. E nesse momento eu estou tentando diluir quaisquer diferenças que possam existir entre essa ou aquela abordagem. Aqui não tem melhor nem pior. Quem somos nós? Nós somos profissionais que estamos nos propondo a crescer, nos desenvolver em termos de conhecimento, de prática, para sermos mediadores, facilitadores, né, de recursos, de instrumentos que possam vir a desenvolver, que possam vir a fornecer ou aprimorar possibilidades potenciais humanos. Se a gente fosse tentar resumir a nossa função, seja na clínica, seja na comunidade, seja na escola, nós estamos ali buscando ser intermediários do desenvolvimento e aprimoramento humano, de forma a diminuir conflitos, dificuldades para enfrentar o dia a dia. E nós vamos entrar num tema, a depressão, que é muito discutida, mas a depressão ela abrange um espectro muito grande. A gente, quando fala em depressão, a gente tem aquela imagem da pessoa triste, da pessoa indisponível, e nem sempre a depressão é isso. Na verdade, muitas vezes ela não vai se manifestar dessa forma. E é muito interessante que nós, enquanto psicólogos, muitas vezes um cliente nos procura, ou às vezes um aluno me procura outros colegas, e os sintomas que aludem ao início de um processo depressivo, às vezes já estão ali presentes. E seria muito importante que a gente hoje, eu estou apresentando essa palestra, muito mais para alertar vocês em termos preventivos do que em termos interventivos. Porque uma coisa é você atuar antes de uma coisa se intensificar. Outra coisa é o quadro já estar manifesto e nós precisarmos de uma multiplicidade
quantidade de intervenções e com prejuízos muito maiores, não só para o indivíduo, como para todos aqueles que convivem com o indivíduo. Porque quando uma pessoa adoece, seja uma doença física ou mental, todos aqueles que convivem com a pessoa igualmente sofrem. Toda a dinâmica familiar muda. Né? Não estou nem entrando em questões práticas, como a perda da produtividade, seja por um problema cardíaco, por uma diabetes ou por uma depressão. Então, há um rebaixamento da capacidade de interação, de relação e, consequentemente, de produção. Então, isso mexe com todo mundo. Mexe na qualidade e na intensidade das nossas relações. Então, por isso, o tema foi depressão, uma crise mundial. Vamos falar um pouquinho. Se eu não conseguir por aqui, Alex, se você não seguir. Vamos lá, incidência e prevalência da depressão. Não está saindo som? Agora tá. É que acontece que eu gosto muito na boca, está quase indecente. Não sai Tem que falar assim, tão pertinho, eu vou falar. Então, olha só, a incidência da depressão ela tem aumentado a cada ano desde o início do século XX. E estudos apontam que as principais razões são as intensas mudanças socioeconômicas advindas das guerras mundiais. Então, vamos parar para pensar. A gente tem que contextualizar. Quando a gente começa a perceber que um determinado quadro... Lembra na época do Freud, a histeria? Que foi designada, foi percebida pelo Charcot, Freud foi lá para a França, passar o Pepler. Naquela época, havia toda uma circunstância com relação ao comportamento feminino, a repressão do comportamento do desejo feminino, que facilitava o surgimento da histeria. Hoje em dia, nós já resolvemos muitas questões, a gente já não se prende tanto, pelo menos aqui no Brasil e na própria Europa, a gente já tem uma liberdade muito maior para estar no mundo. Mulheres estudam, mulheres fazem concursos, assumem postos, podem até ser presidentas. A gente tem várias hoje no mundo. E a mulher já não está sofrendo tanto essa questão da repressão. Mas outros quadros surgem. Então, vamos pensar o que é o ser humano. O ser humano é um ser vivo. Como todo ser vivo, ele quer continuar vivendo, não é isso? E para viver, nós precisamos de um conjunto de elementos que mantenham a vida e garantam o desenvolvimento da vida, porque nós não permanecemos bebês. Então, para cada etapa do nosso desenvolvimento, é igualmente necessário que o meio nos forneça os elementos para o desenvolvimento, não é isso? Vamos pensar numa planta. Uma planta tem uma época de florescer e frutificar. Ela tem que ter os elementos para que ela possa florescer e frutificar. Senão, ela não sai do estágio vegetativo, não é isso? Só tem folha. Às vezes, até as folhas minguam. Assim somos nós. Então, nós somos seres vivos que queremos cumprir um projeto de vida. Mesmo que não saibamos disso. Esse projeto de vida, ele pode ser biológico, inevitável. Nós crescemos, amadurecemos, meninas menstruam, nos homens crescem pelos, vêm os desejos reprodutivos, envelhecemos, morremos. Mas como nós somos seres da cultura e da sociedade, nós pensamos, elaboramos, refletimos, pensamos acerca de nós mesmos, das nossas escolhas, das nossas decisões. Nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos consumir, nós queremos afiliação, nós queremos reconhecimento, nós queremos realização. Isso sempre é possível? Não. Sempre que nós amamos alguém, desejamos alguém, é garantido o retorno desse amor? Não. Sempre que eu me empenho para me sair bem num concurso, numa prova, é garantido que eu vou obter a nota que eu esperava? Não. Por diferentes motivos. Alguns motivos que podem estar ligados a mim mesma. Eu estava assistindo uma palestra sobre Gestalt e ela estava terminando a palestra falando da questão da ansiedade e do medo, o quanto que dificultam a questão da mudança figura-fundo. E nem sempre, então, as coisas se sucedem como nós queremos. E é nesse momento que nós passamos a ter dificuldades adaptativas. Quando a nossa bagagem, o nosso instrumental interno,
não consegue dar conta dos desafios do meio externo. Diariamente nós passamos por isso. Pode ser eu me preparar para vir dar uma palestra, como ocorreu na Semana de Psicologia, e, por um acaso, eu estou falando com propriedade, eu sou uma pessoa que sofre de depressão recorrente. Eu estava com uma crise depressiva. Então, estou falando de um tema que eu conheço. Vocês não diriam, né? Aí é que está a coisa. Por isso que é uma condição talvez muito mais ardilosa do que pode parecer. Porque nós temos mecanismos de defesa, tal como vocês aprendem, para continuar vivendo. Porque, no fundo, tudo que nós queremos é continuar vivendo. Mas há um momento que ocorre esgotamento. Há um momento em que as reservas, a nossa despensa, o nosso cinturão de utilidades do Batman, não tem mais recurso nenhum. É como um videogame. As suas vidas acabaram, você já usou todos os recursos, game over. E isso tem crescido. O mundo parece estar exigindo cada vez mais de todos nós, em termos do que nós temos que ser, do que nós temos que ter, do que nós temos que fazer para ter. Depois da Segunda Guerra Mundial, das duas grandes guerras, o capitalismo estourou, principalmente no Ocidente, gerando necessidades, criando necessidades. A gente acaba de comprar um celular, eles entram com outro que tem o recurso XYZ, e todo mundo acha que seu celular já não serve para mais nada. E aí você tem que comprar outro. O mesmo acontece com o seu computador. O mesmo acontece com as suas roupas. E nós vamos perdendo muitas vezes os critérios e nos sentindo muito pequenos. Então o fato é que essa incidência aumentou e nos Estados Unidos 1 em cada 6 pessoas passam por um episódio depressivo ao longo da vida. Então, se nós fôssemos americanos, eu poderia afirmar que em cada grupo de 6, um aqui, em algum momento da sua vida, entraria num estado característico da depressão. Quando eu digo depressão, não estou falando de tristeza, não estou falando de luto, estou falando no rebaixamento da vontade, estou falando no comprometimento do teu espaço vivencial, do teu campo psicológico, na redução, na retração, porque é isso que acontece na depressão. Você, na verdade, você perde a energia para conseguir se colocar no mundo. É como se você não tivesse mais energia de investimento. Sabe o que é ligar um aparelho 110 na corrente 220? É como se o mundo fosse 220 e você fosse 110. Então fica aquela luzinha fraca. Até que chega uma hora que ela apaga, ela não tolera, estoura. Então, apenas 50% das pessoas que atingem os critérios diagnosticados procuram tratamento. Consequentemente, muito possivelmente, esse número é maior. A maioria das pessoas não busca tratamento. Nem sequer sabem exatamente o que tem. E vão levando. Então, se eles falam, a gente pode pensar, então, aqui no caso, se só 50% buscam tratamento para que eles possam fazer essa estatística, muito possivelmente é 1 em cada 3. Compreenderam? Verdade. Então, aqui o surpreendente mapa das taxas de depressão no mundo em 2013. Então, eles aqui estão mostrando, em termos populacionais, a Austrália, parte da China, tem índices mais baixos. O Brasil está aqui mediano. E a gente observa que, principalmente locais de conflito, se a gente pegar aqui zonas de conflito, onde existem guerras ou até mesmo desafios, aqui como no norte, da Ásia, Sibéria, acaba ocorrendo uma prevalência maior da depressão. Esse mapa é de 2013, ele já foi modificado, mas eu não consegui o mapa atualizado. Essa fonte é da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E a depressão, na verdade, ela já foi observada desde a antiguidade. Nela, na verdade, ela é chamada de melancolia ou bilis negra,
Então, desde a antiguidade, já se observava que algumas pessoas, subitamente entre aspas, rebaixavam a sua capacidade de produzir, de se interessar pelas coisas, de participar, desistiam da vida, né? E, consequentemente, eles documentaram esse estado e ela foi compreendida como uma doença espiritual, né? Então, é claro que na época as técnicas utilizadas envolviam, né, o exorcismo, o isolamento. A pessoa acreditava que o indivíduo estava, de alguma maneira, não se conhecia nem o substrato cerebral, muito menos neurotransmissores, neuroreceptores. A gente hoje entende a depressão como uma condição multifatorial. Multifatorial em que sentido? A depressão ela tem base genética, ela tem base hereditária, ela vai, obviamente, ser deflagrada, ser intensificada por fatores sociais, culturais e situacionais e circunstanciais. O que eu quero dizer com isso? Existem fases de desenvolvimento nas quais nós vamos ser mais propensos ao desenvolvimento da depressão. Fases específicas em que os desafios que nos são impostos talvez superem os recursos internos que nós temos para lidar com essa adaptação organismo-meio. Meio, por exemplo, aqui eu estou tendo que me adaptar a vocês e vocês a mim. Uma coisa é eu conversar com os meus alunos que eu já conheço no ambiente controlado. Eu aqui tenho colegas, que é a minha coordenadora, pode ter outros colegas aqui assistindo a palestra, tem alunos que eu não conheço. Então aqui existe o novo, o desconhecido, que é ansiogênico, que requer investimento, requer energia para que eu possa me adaptar. Então eu tenho que tirar essa energia de algum lugar. É energia afetiva, é energia psíquica, além da energia física, que eu estou investindo para estar falando aqui também. Mas, de início, eles entenderam que a depressão, na verdade, era só uma coisa da alma. A alma estaria delimitada. Então, Hipócrates acreditava que excesso de bilis no baço era a causa da melancolia, a qual ele tratava com sangria, banhos, exercícios e uma dieta, né, doença, dieta específica. É uma coisa muito intuitiva, né? A gente hoje sabe que a alimentação ela está intimamente ligada à produção de determinados neurotransmissores. Por exemplo, comer banana. Banana tem triptofano, que é um aminoácido. Esse aminoácido está na sequência da serotonina. E aqui, quem já estudou alguma coisinha sobre depressão, sobre antidepressivos, os inibidores da recaptação seletiva da serotonina estão entre os medicamentos mais empregados, né, para remissão dos quadros depressivos. Então, naquela época, ele acreditava que certos alimentos, a sangria sempre foi muito popular na antiguidade, seriam meios de tratar a depressão. Há registros também da existência de outros médicos gregos e romanos que também indicavam a ginástica. A questão é você conhecer o cara deprimido a fazer ginástica. Hoje a gente também sabe disso, que há produção de endorfinas quando você se exercita. Hoje se comprovou já isso. Que você caminhar, fazer um exercício aeróbico e tudo mais, auxilia na produção de endorfina e, consequentemente, você reequilibra o estado depressivo. Os caras naquela época já sacavam isso. Cícero, filósofo político romano, discordava, acreditando que a melancolia era consequência de raiva, medo e pesar. Na verdade, ele também estava certo. Porque quando eu me frustro, quando eu quero interagir com o meio e eu não disponho de recursos para ser bem-sucedida, para obter o que eu idealizei, a insatisfação da minha necessidade, ela normalmente vai gerar a raiva, o descontentamento, o medo. Será que eu nunca vou conseguir? Será que é isso mesmo? Eu sou incompetente? Eu não mereço isso? Eu nunca vou ter essa oportunidade? E o pesar. Mais uma vez, eu não tenho esse instrumental. Eu não fui adiante. Eu não dei esse passo. Então, o Cícero também não estava errado.
Isso daí é só para vocês verem que muito do estudo contemporâneo, ele já tinha intuitivamente suas raízes lá atrás. Até a Idade Média predominou a ideia, né, de que os estados depressivos então estavam associados à depressão, à possessão demoníaca. No Renascimento, na Itália do século XIV, só falando da Itália, ocorreram avanços e revelações sobre a origem e tratamento da depressão. É aquele movimento de ida e vinda entre instituído e instituinte, né, no qual algumas pessoas querem revisitar um tema e outras tentam brecar. Porque o novo, até para se falar de depressão, o novo é sempre muito ameaçador. E nessa época, se vocês lembrarem, ocorreram várias perseguições. O corpo humano ainda não era estudado. Né? A igreja proibia que o corpo humano fosse violado para ser devidamente estudado. Né? E aí, em 1621, o Robert Burton publicou a Anatomia da Melancolia, que descreve as causas psicológicas e sociais. Tem um livro, um filme muito interessante, Lado Obscuro da Nobreza, com Robert Downey Jr. Você já viu esse filme? Meg Ryan e Robert Downey Jr. Que quem gosta de psicologia social, quem gosta de Foucault, pega esse filme para ver, porque ele, na verdade, retrata muito bem. O Robert Downey Jr. é um médico, na época, que estava num asilo, né, que seria um sanatório, onde se reunia todos os exilados sociais, né? De loucos a mendigos, tudo estava ali. Então esse filme é muito interessante, eu acho que ele deve fazer parte aí E ele mostra como é que essas condições, o medo, a pobreza, a solidão recorrentes, o quanto que eles podem estar contribuindo para a manifestação dos quadros depressivos. Né? Bom, ele então recomenda viagens, exercícios. Tá vendo? Por isso que eu fui viajar. Legal. E deu certo. Deu certo. Coisas novas interações, novas propostas. Dietas de desintoxicação, a sangria, ele retoma lá da atividade. Fitoterapia, e olha que coisa interessante, musicoterapia. A gente está falando do século XVII. Nós estamos no século XXI e muitos de nós ainda não sabemos integrar essas diferentes técnicas para a recuperação ou para a prevenção da evolução de um quadro depressivo inicial, às vezes brando, leve, mas que pode se agravar, porque a vida às vezes não nos dá descanso. E nós temos técnicas que desde a antiguidade, Idade Média, já se mostravam assertivas, eficazes. Por isso ele resgata a proposta, né, dos filósofos antigos, da Grécia. Então, isso seria a base para mim, voltei. Então, no início do iluminismo, já do século XVIII e XIX, acreditava-se que a depressão era herdada. Outra coisa, aí vocês têm que lembrar, né, que no século XIX, com a publicação da Origem das Espécies, já tinha outras pessoas, Mendel já tinha feito um estudo com as ervilhas. Vocês não lembram disso? Imagina aquele cara, né, que descobriu se cruzasse a ervilha vermelha com a ervilha branca, sair a ervilha rosa. Nesse momento, começou a se perceber que características podiam ser passadas. E já nessa época, começou a se acreditar que a predisposição à depressão poderia ser herdada. Ela poderia ser constitucional. E não vamos confundir algo herdado com algo genético. O herdado é aquilo que é passado dos pais para os filhos. O genético diz respeito a certas combinações, tá, de genes que podem ser precursores, predisponentes de uma condição. Tá? Bom, então eles na época acreditavam que a depressão estava associada a um temperamento fraco e que não poderia ser modificado. Uma visão bastante pessimista, muito determinista. Mas essa era uma época de uma visão determinista, meteoricista. Ainda predominava isso. Então as pessoas que apresentavam
apresentavam essas características deviam ser encaminhadas para agentes de doentes mentais e normalmente só pioravam. Eram estigmatizadas, rotuladas e só pioravam. Então agora vamos para a definição geral contemporânea. O que é a depressão? Um transtorno mental. E aí nós precisamos nós psicólogos, precisamos desestigmatizar a palavra transtorno. Né? Transtorno é qualquer condição. Por exemplo, essa sala aqui nesse momento, se alguém levantar para sair, gera um transtorno. Isso quer dizer que a palestra ou esse encontro foi ruim? Não. É uma condição que não necessariamente define ninguém. Ela define um momento. Assim como, aí eu recomendo que vocês vejam um outro documentário que se chama Olhos Azuis, é um estudo de psicologia social. Quem já viu esse documentário? Olhos Azuis foi uma professora americana, da quarta, quinta série, que ela entra um dia em sala de aula e ela diz que tinha sido feita uma pesquisa em que as pessoas de olhos azuis eram mais inteligentes que as pessoas de olhos castanhos. E aí, a partir daí, ela viu que os alunos passaram a se reagrupar como aqueles que tinham olhos claros, passaram a se juntar entre si e subestimar os outros. Passado coisa de 2 semanas, ela invertendo e disse: gente, eu me enganei. Na verdade, é o oposto. Isso deu uma confusão incrível, ela foi perseguida, né? E aí ela viu a situação se inverter, né? O peso com que uma comunicação feita por uma pessoa de renome, vocês estudam em Psicologia Social 1, o quanto que uma informação advinda de uma fonte confiável, no caso uma professora, o quanto que isso pode reorganizar, né, as relações existentes entre o grupo. O peso disso tem. Esse experimento hoje é feito com adultos que pagam para vivenciar o experimento. Né, que pagam para fazer parte de um grupo ou do outro e sentir na pele o que é você ser rotulado, desqualificado ou superestimado, e como você vivencia esse rótulo que te é imposto. Então é por isso que cabe a nós, profissionais de saúde mental, não só a nós, como enfermeiros, médicos, sociólogos, quem trabalha de alguma maneira com o ser humano, professores, inclusive, né, desmistificarem esse termo. Ele tem que existir, porque ele faz parte de uma classificação que facilita o entendimento e as práticas interventivas. Assim como aqui, se eu perguntar quem é do primeiro período, quem é do segundo período, terceiro, quarto, não são todos que vão levantar a mão para todas as condições. Por quê? Porque vocês estão sendo classificados. Eu, como não sei exatamente com quem eu estou falando, eu estou procurando adequar o meu discurso de modo que o aluno do primeiro período, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, sei lá de que período que tem aqui, possam entender o que eu estou falando. Mas as classificações são necessárias. Elas nos dão uma certa segurança. Lembra que a gente falou do novo, do desorganizado? Vocês acabaram de ouvir uma palestra sobre questão. A desorganização, a falta de fechamento, a falta de boa forma, normalmente gera mal-estar. As classificações nos garantem uma certa segurança. Conhecido. Reduzem a ansiedade. Né? Então, transtorno mental relativamente comum, caracterizado por tristeza, perda do interesse ou do prazer, sentimentos de culpa, de baixa autoestima, sono e apetite alterados. Observem, ninguém está dizendo que aumenta nem que diminui. Pode aumentar a necessidade de sono, como pode diminuir. Pode aumentar o apetite, como pode diminuir. Tá? Pode ser de longa duração ou recorrente, normalmente comprometendo a capacidade acadêmica ou de trabalho laboral, com redução substancial dos recursos internos.
para enfrentar os processos adaptativos ou cotidianos. Então, coisas que antes eram simples, o indivíduo se percebe indisponível. Seja para pegar um filho na escola, para aturar um engarrafamento, para, de repente, participar de uma reunião, para ir a uma festa. Tudo fica muito desinteressante. Não é que você não pode nem classificar como entediante, é desinteressante. Quando moderado ou grave, requer o uso de medicamentos de intervenção psicoterapêutica, né? De intervenção, desculpa. Então, quando a depressão, quando esse estado, né, ele chega a atingir, chega a gerar um comprometimento mais abrangente na vida do indivíduo, isso é percebido como? Como que a gente pode perceber isso? Vamos parar para pensar na vida cotidiana. Existem necessidades básicas, por exemplo, tomar banho, trocar roupa de cama, trocar de roupa, pentear cabelo, uma pessoa que normalmente é participativa, perda da libido, não confundir com coisas que acontecem em outras etapas da vida, que também podem levar a isso, a gente vai falar sobre isso. Existem certas condições como hipotireoidismo, a diabetes incipiente, que podem levar a sintomas similares, até mesmo a própria anemia, e por isso nós temos que descartar outras condições orgânicas antes de pensarmos em depressão. O que não impede que esteja tudo acontecendo junto também. Menopausa, flutuações hormonais podem levar ou a confusão ou a comorbidade. O que é a comorbidade? Existência conjunta. Comorbidade. Morbidade é doença. Então, comorbidade, duas doenças ou duas condições prejudiciais, vamos colocar assim, que estão ocorrendo simultaneamente. Cada uma requer, né, uma visão específica, consequentemente, no mínimo, multidisciplinar. De preferência, interdisciplinar. Esses profissionais se comuniquem entre si. Então, às vezes, a gente vai precisar do endócrino, a gente vai precisar do psiquiatra e a gente vai precisar do psicólogo, atuando conjuntamente, às vezes junto com outros profissionais, dependendo de como se evolui. Porque, às vezes, isso gera consequências até mesmo para o corpo físico, sendo necessário desenvolvimento de neuropatias. Então, pode ser necessário entrar aí um fisioterapeuta, um neurologista, e seria muito bom que esses profissionais se comunicassem entre si. Né? Então, na sua forma branda, pode dispensar o uso dos medicamentos. E o ideal seria, já que é uma condição que tem aumentado em prevalência, o ideal é que nós, enquanto profissionais de saúde mental, trabalhássemos na prevenção. Né? Auxiliássemos a informação. A informação de qualidade é sempre a melhor prevenção. As pessoas costumam muito fugir da informação, negar a informação. Elas ouvem, mas não escutam. Veem e não enxergam. E quando eu digo prevenção, não é só a prevenção do outro, não. É nós olharmos para nós mesmos. Começar daí. Tá? A depressão é um distúrbio que pode ser diagnosticado de forma confiável e tratado por não especialistas, como parte dos cuidados na saúde primária. Também vamos falar sobre isso. Hoje, principalmente, nos Estados Unidos e na Europa, várias pessoas estão recebendo especialização, estão sendo treinadas com técnicas específicas. Eles têm tido tanta procura no que seria o equivalente, né, nos centros de atendimento primário, que seriam as nossas UPAs, os CAPs, as UPAs. Né? As pessoas normalmente procuram a UPA, estão sentindo coisas que não sabem definir, podem ou não ser encaminhadas para o CAPS. E aí, no caso, hoje, vários profissionais estão... A demanda tem sido tão grande que não há profissionais de saúde mental suficientes para dar conta da demanda existente. Então, o que está acontecendo? Muitos enfermeiros, assistentes sociais, estão sendo treinadas em técnicas, no caso, cognitivas, que têm se mostrado bastante eficazes
para a depressão, não só técnicas cognitivas, como técnicas transpessoais, a gente vai falar disso, tá? Mas que tem já se mostrado, em termos de pesquisa, capazes de reduzir os sintomas depressivos com um grau de confiabilidade. Quando eu digo grau de confiabilidade, essas pessoas elas são avaliadas antes e depois, através de instrumentos de autorrelato, vários instrumentos distintos. Os familiares também as avaliam e o médico também, o médico, o psicólogo também as avalia por observação, tá? Por entrevista e por testagem, que são os instrumentos que nós temos de avaliação. Nós e todo pesquisador. Vocês estudaram ou vão estudar isso? Observação, inquirição e testagem. Inquirição, tá, gente? Não é inquisição, inquirição. Inquirir, entrevistar, questionar. Né? Então, hoje, vários especialistas estão participando desse processo em função da gravidade com que o quadro se apresenta, né? E são necessários estudados especializados com uma pequena proporção de indivíduos que já desenvolveram uma depressão mais complicada. A gente vai ter, inclusive, quadros depressivos que a gente chama de refratários. O que é a depressão refratária? É aquela que não responde a nenhum tipo de medicação. Esses casos, graças a Deus, são menos frequentes, mas existem. Né? E é aí que a gente vai ver que vão entrar algumas outras técnicas que também têm sido desenvolvidas. Né? Aí a questão da tristeza, isso daqui, não sei se vocês estão entendendo, né? Perdido. Você viu essa pessoa? A última vez foi visto há muito tempo atrás. Características: ria muito, tinha muitos amigos, sempre era visto passeando, né? Fora de casa. Aí eu não estou conseguindo entender o que tu fala depois. Né? Gostava muito de viver. Se for identificado, por favor, ligue para o número tal. A sensação dentro do quadro depressivo é exatamente essa, como se você tivesse se perdido de você mesmo. E uma coisa eu garanto para vocês, não é invenção nem é frescura. Não espero que ninguém tenha que viver isso para entender o que está se falando, mas é isso mesmo, você se perde de você. É como se tivessem colocado a tua alma num balão de gás e ela tivesse ido à deriva em algum lugar e você até sabe que você deveria estar reagindo dessa ou daquela maneira a certas circunstâncias, mas não rola. Não rola. Não é uma simples tristeza, uma força, uma dor de cotovelo. Porque nem tristeza você consegue sentir. A tristeza é um dos sintomas no início do processo. Depois nem ela você consegue sentir. Muitas vezes nem chorar você consegue. É só vazio. Vazio de você mesmo. Então todos nós nos sentimos tristes ou para baixo ocasionalmente, mas quando esses sentimentos são persistentes e principalmente interferem na nossa prática cotidiana, a gente passa a faltar a aula ou faltar ao trabalho sem uma causa justificada. A gente não se disponibiliza mais a estar com os familiares, seja para almoçar, para jantar. Nos convidam para ir a um cinema ou simplesmente para sentar, tomar uma cerveja, que a gente não vai ou vai ficar calado, olhando como se não tivesse nada ali para dizer. Agora, não é que isso aconteceu uma vez que você está deprimido. Olha o que está escrito ali. Persistente. Ou seja, esse tipo de comportamento, ele se mantém durante um período identificável. E é aí que vocês têm que saber, tá? Consultar os manuais diagnósticos estatísticos ou físicos. Nós vamos ter um amplo espectro de manifestações depressivas. Por exemplo, a gente tem a depressão sazonal. Vocês sabem o que é isso? O que é a depressão sazonal? O que é uma coisa sazonal? Não. Está ligado especificamente às estações do ano. Nos países em que o inverno é bem característico, com redução do número de horas de luz, tem pessoas que sofrem intensamente de depressão nessa fase. Está associado à melatonina, que hoje virou moda, um monte de gente toma.
Então, hoje, já existem estudos com a aplicação de luz para pessoas que sofrem de depressão sazonal. Quer fazer pergunta? Sim. Principalmente nos países da Escandinávia, Finlândia, etc. Eles têm um índice, isso daí foi uma coisa que preocupa, porque são países extremamente desenvolvidos, onde não existiriam esses elementos que eu falei de insatisfação, porque são países onde o povo, né, conta com uma assistência muito boa do governo, mas, entretanto, as taxas de suicídio são muito elevadas, principalmente no inverno. Né? Então, isso levou aos estudos da depressão sazonal. Tá? Então, lembrando, né, compromete, é persistente o estado, interfere na prática cotidiana, compromete a capacidade de se relacionar com o mundo e de produzir, gerando dor e sofrimento para a própria pessoa e para aqueles que com ele convivem. E, a partir daí, isso tudo está acontecendo, vamos investigar se está rolando uma depressão? Né? E a intensidade desse quadro. Né? Então, a depressão é uma doença comum, porém extremamente séria. A gente viu ali nos Estados Unidos, 1 em cada 6 pessoas, ao longo da vida, apresenta um episódio depressivo. E apenas 50% das pessoas procuram ajuda, o que faz com que esses números sejam maiores. Agora, o fato de ser comum não quer dizer que não seja séria, mais ou menos que nem a HPV. Comum pra caramba, mas é sério. Tá, hoje a gente vai fazer uma amostragem, tem um monte de gente que tem pelo menos infecção por um tipo de HPV, cancerígeno ou não. Mas a evolução pode ser séria. Compreenderam? As diferentes formas de transtorno depressivo. Bom, o mais grave deles é a depressão maior, né? Sintomas severos que comprometem a capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer, aproveitar a vida. Pode acontecer num único episódio e não ser recorrente, não regressar, não retornar, né, ao longo da vida, mas normalmente o indivíduo que experimenta a depressão maior, que é uma forma grave de depressão, normalmente é recorrente. Então, essa pessoa, assim como o diabético tem que ter cuidado com aquilo, com as práticas de vida, né? Um cardíaco, não precisa muito não. Uma pessoa que já sofreu a lesão no ligamento. Quem aqui teve um ligamento rompido sabe que não pode fazer determinadas coisas, não sabe? Então, o indivíduo que já sofreu do episódio de depressão maior, ele tem que ser bastante cauteloso, né, nas escolhas dele. Não é que ele vai parar de viver, não. Mas ele tem que parar para pensar, eu estou munido dos recursos necessários para aquilo que eu estou me propondo, para ele não ter de novo um esvaziamento, né, do seu manancial, do seu repertório de ferramentas para lidar com o meio ambiente, com os desafios do meio. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que eu vejo assim claramente. Vamos pegar uma coisa que a aluna faz. Vai mostrar o quadro de horário. O cara tem 3 filhos, não conta com o apoio da família e resolve pegar 11 disciplinas. E depois ele fica na expectativa que os colegas, o professor, né, o auxiliem. Mas isso foi uma escolha dele. Ele se colocou no fogo. Então, isso daí é mais ou menos aquele ditado. Quem não aguenta com a mandinga, não carrega o tatuar. O ditado é esse. Conheça a si próprio para ver, né, se você aguenta ou não o tranco que você está se propondo. Porque senão você pode estar se colocando numa situação que venha a exaurir as suas possibilidades e seus recursos internos. É como o cara que de repente vai para uma academia, está sem malhar um tempão e que pegar não sei quantos quilos. O que vai acontecer com ele? Vai fazer uma distensão. Não vai conseguir o bumbum durinho, o bíceps firme, que era o que ele almejava, ou ela, né? E ainda vão ficar impossibilitados de voltar para a academia. Então, assim como ocorre com o nosso corpo físico, com os nossos excessos no corpo físico, o mesmo acontece com os nossos processos mentais.
Tá? Independente, o que leva uma pessoa a ser mais ou menos propensa para a depressão, os porquês, a gente pode ter um elenco de porquês. A gente pode ir para psicanálise, falando de fixação libidinal, elaboração edípica, a gente pode ir para o comportamentalismo, falando de punição, reforço. Podemos ir para a Gestalt, falando de disfunção de contato. A gente pode utilizar todas as abordagens para justificar. O fato é que quando ela vem, ela precisa de intervenção, reconhecimento e intervenção. E nesse momento, nem sempre os porquês vão ser a parte mais relevante. Tá? O transtorno depressivo persistente, humor deprimido com duração de pelo menos 2 anos. Então, é uma pessoa, existem algumas pessoas, né, que já trazem, inclusive o DSM, ele vem tentando colocar dentro dos transtornos de personalidade o transtorno de personalidade depressiva, que é uma pessoa que constitucionalmente, desde muito pequena, se comporta como alguém desinteressado, indisponível, mas eu vou talvez usar uns termos aqui que alguns de vocês desconheçam. Mas ela não é necessariamente evitativa, transtorno evitativo, e nem ela é necessariamente esquizotípica, nem esquizoide. Ela não satisfaz esses transtornos para justificar o desinteresse, o isolamento, ou a evitação, né? Mas ela tem esse rebaixamento do campo vivencial desde muito cedo. Mas ainda não está lá. Então, a pessoa nessa condição pode apresentar episódios de depressão maior, combinado com os períodos em que os sintomas se apresentam menos graves. Então, se aqui está a linha, né, da maioria das pessoas, ela normalmente funciona em termos de interesse num ponto mais rebaixado e de vez em quando isso se reduz mais ainda, ela volta, nunca atingindo o nível de disponibilidade, tá? De inter-relação que a gente costuma observar na maioria das pessoas. E lembrar que questão de normalidade é frequência. O que a gente chama de normal? O que é mais frequente. O que dentro de um determinado momento sócio-histórico é tido como mais frequente. Se a gente parar para lembrar, há 20 anos atrás, o homossexualismo, o transexualismo estavam ambos dentro das parafilias dos manuais diagnósticos estatísticos. Eram considerados doenças. Junto com a zoofilia, a galera que gosta de transar com bicho, a necrofilia, quem transa com morto, o voyeurismo, fetiche, estava todo mundo junto. Com um conjunto de evoluções, de modo de ver as opções, as escolhas, o homossexualismo e o transexualismo saíram do manual e hoje não são considerados transtornos. Compreenderam? Então, a cultura, o viés social, histórico, ele também vai determinar, pode ser que a gente chegue num ponto que o mundo se torne todo deprimido. E aí não tem mais por que a gente designar o transtorno. Se todos assim forem, ela será uma condição normal. Verdade. Dramático, bom? Meu Deus. Dramático, né? A depressão psicótica. Ela é característica quando a depressão ocorre associada a algum tipo de psicose. E a gente precisa identificar, por exemplo, o silêncio. O silêncio de um cliente, de um paciente. Vocês acham que todo silêncio tem a mesma origem? Por que eu posso silenciar? Eu posso, de fato, estar sem energia para falar. Eu posso não estar falando porque eu acho que tudo que eu falar você vai usar contra mim. Eu já parto do pressuposto, não. Então, essa mulher, ela está dentro dos meus pensamentos. Ela vai usar isso para falar para todo mundo que eu sou assim, assim, assim. Como pode ser um silêncio desafiador? Não quero contribuir, vou ficar sentado aqui. Então, sustentar o silêncio do cliente, do paciente, é uma coisa para a gente tem que estar preparado e saber identificar o origem, para fazer a intervenção ou o encaminhamento certo. No caso da depressão psicótica, né, normalmente há a existência de falsas crenças perturbadoras
e o rompimento com a realidade da existência de delírio e mesmo alterações perceptivas, que vocês estudam isso daí em psicopatologia, né, que seriam as alucinações. Então, seria o rebaixamento do comportamento, o desinteresse, tudo que a gente viu que diz respeito à depressão, porém agora associados a delírios e alucinações. A depressão pós-parto, essa daí tem se tornado também uma coisa bastante grave. Por quê? Por que aumentou a incidência da depressão pós-parto? Principalmente aqui no Ocidente. Vamos lá, sugestões, hipóteses. Que as pessoas resolveram dizer que está todo mundo deprimido? Às vezes a falta de comprometimento dos casais, que hoje em dia o casamento não está sendo uma cidade levada a sério, as pessoas se separam com mais facilidade, aí às vezes tem muito número de mulheres mães solteiras, isso também causa, né, o. Mas ao longo da história a gente sempre teve muitas mães solteiras. Vamos parar para pensar em outros fatores além disso. As pessoas têm se casado com a mesma idade que casavam antigamente? Não. Quem é a mulher atual? Olhem o número de mulheres que tem aqui. Há 40 anos atrás seria inviável. Possivelmente não seria uma mulher que estaria aqui falando. E a plateia não teria, em sua maioria, mulheres. A chegada de um ser dependente que exige cuidados e atenção para a mulher contemporânea, aquela mulher que surge depois da Segunda Guerra Mundial, que precisou assumir funções, é uma coisa que desafia e que a divide, que gera conflitos. Se essa pessoa não tiver, na verdade, se preparado para o recebimento ao longo da vida, porque isso é uma história, né? Que vem essa estruturação, ela na verdade se dá não só a partir de bases hereditárias e genéticas, mas também de acordo com a história que nós tivemos. Então, se nós temos seres que foram, vamos usar o termo mimados, quando uma criança chega, né, uma criança, ela tem aqui, a mãe sabe disso, né, ela abala completamente a tua rotina. É um ser que não sabe falar, não sabe dizer exatamente o que deseja, quando deseja. É imprevisível. Pode ter cólica, dor de ouvido. Não é isso? Horários completamente desregrados. E você, de repente, vê que aquele sonho que foi acalentado não é só sonho, né? Sentimento de impotência. Não é um bonequinho, né, que você liga e desliga. Então, depois daquela fase fabulosa, né, em que você está naquela barriga linda, todo mundo te paparicando, as atenções se voltam para outro objeto. E nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com o afastamento do trabalho, com o reconhecimento que tinham no trabalho, com o fato de repente, se verem depauperadas porque estão amamentando, sem dormir. O novo, que é o bebê. O bebê está chorando, não sabe o que é isso, assusta. Então, dá um terror para ela. E é claro que na medida que nós estamos tendo filhos mais velhos, nós vamos meio que nos engessando, nos cristalizando naquilo que nos é conhecido. Nós vamos perdendo a nossa flexibilidade. Não é só a flexibilidade física que a gente perde com o passar do tempo, né? A nossa flexibilidade afetiva também vai se tornando menor. Se a gente não se propõe a fazer coisas novas. Então é bem mais difícil. Então tem aumentado também essa questão, né, da falta de recursos. Ela é muito séria, pode ou não vir associada à psicose. E isso aí, o quadro se torna muito mais sério. Tem mães que matam as crianças. Tem vários filmes e casos reais, né? Então é muito mais sério do que o sentimento de tristeza que as mulheres sentem no pós-parto. Esse sentimento de tristeza normalmente ocorre pela reequilibração hormonal, né, que a mulher sofre depois de ter o bebê. É bem mais sério que isso, tá? E simplesmente você está inserido num conjunto de novas responsabilidades.
Estima-se que de 10 a 15% das mulheres experimentam depressão pós-parto. É um número alto, tá, gente? É um número alto. O transtorno afetivo sazonal, já falei dele, né, é caracterizado pela deflagração do episódio durante os meses de inverno, quando há menos luz natural. E normalmente ocorre uma melhora espontânea quando vem a primavera e o verão. E existem pessoas que são tão sensíveis que se tiver 3, 4 dias de tempo nublado, já há rebaixamento, né, do interesse do humor. Pessoas que são movidas a sol, literalmente, né? Bateria de energia solar. Isso daí é mais comum, como o colega colocou, nos países nórdicos. Né? Tem até um filme muito interessante com o Al Pacino. Eu não vou lembrar agora, que ele vai fazer uma investigação no Alasca. E ele não consegue dormir. No caso dele, inclusive, é o contrário. Depois eu vou lembrar do nome do filme. Então, metade das pessoas atingidas por essa condição respondem bem à terapia clara ou de luz, e a outra metade vai requerer tratamento combinado, ou seja, medicamento e psicoterapia. Esse tratamento com luz é banho de luz mesmo. Tá? É o sujeito ser colocado em banho de luz para compensar a falta de luz natural. Transtorno bipolar. Já não é tão comum quanto a depressão maior, mas é um transtorno muito sério e que gera muitos prejuízos. É um transtorno depressivo persistente, né? Ele não é tão comum quanto esses dois. Mas, se somadas as prevalências da sua forma mais severa, que é o transtorno bipolar do tipo 1, com o transtorno bipolar do tipo 2, que é mais branco, vocês sabem a diferença? Não. O que é o transtorno bipolar? Alterações de humor de que tipo? Extremos e tem mais. Se você não falar alto, eu não leio lábios. Mania. Quer participar? Vem pra cá. Olha só, o transtorno bipolar ele se caracteriza, claro, e por alternâncias de humor, mas com uma certa duração. Né? Não é porque o humor, porque a gente tem que saber diagnosticar a diferença, por exemplo, do transtorno bipolar, às vezes da emissão de comportamentos borderline, onde a pessoa ao longo do dia pode alterar, mas não necessariamente se caracterizar pelo transtorno bipolar. O transtorno bipolar não tratado, ele normalmente não acaba bem. E ele é um dos transtornos de mais difícil diagnóstico. Por quê? Porque quando o indivíduo chega para ser diagnosticado na fase depressiva, se acredita que ele não lembra das fases da mania. O que é a mania? Uma fase onde ele está muito agitado, se sentindo muito poderoso. Parece que o cara cheirou todas as carreirinhas de coca que ele podia. Isso naturalmente, ele não cheirou nada. Então ele acha que ele pode fazer acontecer, que ele pode gastar, que vai conseguir pagar, se compromete com uma série de coisas. Normalmente a libido fica super aumentada, quer pegar geral. Olhou para o lado, o cara que está no carro é legalzinho, a mulher que está no carro, opa, gosta ali. E ali mesmo. Perde o filtro, perde a seletividade. E fica com essa sensação de super-humano. Quando esse quadro, então ele gasta, é como se fosse um pêndulo, aqui ele gasta tudo. De repente, quando cai, ele cai na mesma proporção, diz que quanto mais alto, maior a queda, né? Então, no tipo 1, é o tipo maníaco, e no tipo 2 é o hipomaníaco, onde existe alternância entre os quadros de depressão com o aumento depois, né, da elação. Elação é a mesma coisa que euforia, que mania, mas não em picos tão extremos quanto no tipo 1. Mas ambos são diagnosticados como transtorno bipolar, e é um transtorno que também envolve a depressão. Né? Então acredita-se que a incidência, somando os dois tipos, possa chegar a 8% em termos populacionais. Infelizmente, esse transtorno é crônico, não se é ex-bipolar. Tá? Isso é uma condição
que envolve aspectos neuroanatômicos. Hoje, com os exames de ressonância, com os exames de tomografia, se percebe que existem áreas específicas no cérebro dos indivíduos com transtorno bipolar que ou são aumentadas, ou são diminuídas, ou que apresentam mais atividade na ressonância magnética funcional ou menos atividade. E isso envolve o uso de determinados neurotransmissores e neuroreceptores. Então a pessoa também não está de palhaçada. Por isso ela precisa de estabilizador de humor, ela precisa de acompanhamento, porque assim como a gente... Aqui não tem gente que sente cólica de repente não conseguir andar. E as mulheres menstruam, assim acontece. Eu não estou falando nada demais, né? E existem mulheres que quando menstruam passam muito mal, têm enxaquecas, dores incríveis. Tem outras que não sentem nada. Eu nunca senti nada. Eu tinha um fluxo sanguíneo muito grande e não sentia nada. Nunca reclamei da minha menstruação. Só durava muito. E eu vi amigas minhas que ficavam imprestáveis. Tá? Então, assim como acontece com essas condições que para nós parecem, fazem parte da nossa história, a gente tem que começar a entender os fenômenos mentais da mesma maneira. Então, tem um grupo de pessoas em que a química cerebral, a anatomia, a estruturação e a fisiologia cerebral estão alteradas. E assim como o cara toma Postan, Buscopan, faz ginástica para sentir menos cólica, para não ter enxaqueca, isso não muda tudo, né? Você vai e também vai fazer a medicação que for necessária para que você tenha o teu humor o melhor possível sem comprometer as suas interações. Oi? A pessoa que tem essa mudança, que depois não lembra, ela não tem tratamento. Exatamente, é aí que entra a participação da família, e por isso que nesses quadros, normalmente nos casos de transtorno, o ideal é a informação e você convocar a cooperação, né? Primeiro, informando, trazendo entendimento, desestigmatizando, porque a pior coisa que tem é uma família começar a te tratar como se você fosse louco. Porque a partir daí a sua palavra é invalidada, as suas escolhas são invalidadas. Então é muito importante que o indivíduo também coopere. Eu costumo dizer que nos casos mais graves é um tripé, né? A psicoterapia, nos casos mais graves a parte farmacológica, psiquiátrica, e aí tem uma coisa, o próprio indivíduo. Você tem que trazer o indivíduo de preferência, o núcleo de apoio, a rede social de apoio, a compreensão de que ele tem, é um carro pegando em segunda. Então tá, vamos botar o carro na ladeira, ele vai pegar de segunda, empurra o carro, mas ele vai pegar. E na hora que ele conseguir pegar, ele recarrega a bateria. Entendeu? Mas esse esforço tem que ser feito. Esse não digo esforço, não. Esforço sempre me lembra que eu sou com prisão de Deus. Tem que ser feito. É um negócio que nem sempre dá certo. É um empenho, é um investimento no qual você tem que solicitar de fato o apoio, mas acima de tudo a conscientização do próprio. Né? Porque ele de fato, principalmente se ele estiver na mania. Se ele estiver na mania, acho que ninguém vai dar conta disso. As causas, como eu já falei, uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos, ou seja, do nosso desenvolvimento sociocultural, familiar, sexual, etc. Mas o que a gente tem que entender é que no final das contas, se a gente não investigar o cérebro de uma pessoa com depressão, ela de fato é cerebral, está ali. Está ali. Se você pegar o líquor de uma pessoa com depressão, ele está alterado. O líquido, céfalo, raquidiano, líquido, né, vocês estudam isso, ele está alterado na sua composição. Né? Então as tecnologias de imagem cerebral mostram as diferenças do cérebro de pessoas deprimidas com o humor normal. A parte do cérebro envolvidas, né, com o humor, com o pensamento, com o apetite, comportamento, que trazem aspectos diferentes. Tá? Mas o fato é que ninguém ainda sabe o que na verdade determina essa diferença. Já se sabe, é diferente.
Agora, o que determina? Aparentemente, é multifatorial. Né? Por isso, só a imagem, por enquanto, não pode ser usada como diagnóstico. Eu não posso, mas todo mundo fazia aí um exame de ressonância, de tomografia, e vamos ver quem são os deprimidos. Ainda não chegamos nesse ponto. Embora já se saiba que existem as diferenças. Causas, pode ou não ser familiar. E isso daí há estudo com pessoas. Mas o indivíduo conviveu com uma mãe deprimida e se tornou deprimido. Sim, e no caso de pessoas que foram adotadas, que foram acompanhadas e não conviveram com cuidadores deprimidos. Filhos de mães deprimidas que deram os filhos para adoção e essas crianças desenvolveram a depressão. Então, existem vários estudos, né, e se percebeu que aparentemente a depressão pode ser familiar, assim como o Alzheimer, quem viu aqui para sempre Alice, né, o tipo de Alzheimer dela é um Alzheimer familiar, de início precoce, e eles já identificaram genes predisponentes de risco. Entenda uma coisa, ter o gene não quer dizer que você vai desenvolver. Para que a depressão aconteça, de fato, os seus recursos adaptativos têm que ser esgotados. Então, se a vida do cara for uma vida que não apresente muitos desafios, aonde ocorra mais satisfação das necessidades, sejam necessidades primárias, fisiológicas, ou das necessidades de desenvolvimento e realização, não necessariamente esse cara vai viver. Então, ele pode até ter os genes. O fato de você ter um gene predisponente para o câncer, predisponente para uma diabetes, não quer dizer que você vai desenvolver aquilo. Os estudos indicam, os estudos indicam que a existência combinada de um conjunto de genes torna alguns indivíduos mais predispostos ao desenvolvimento da depressão quando submetidos às mesmas tensões e pressões ambientais, que foi o que eu falei. Então, se a gente pega pessoas e coloca, vamos parar para pensar, um avião em queda, né, como foi o caso daquele pessoal dos Andes, tem pessoas que lidam muito bem com essas situações de risco. E tem outras, por exemplo, quem aqui já andou de Cabum? Cabum. Aquele cara. Tem pessoas que nem aventam a possibilidade de fazer aquilo. Por quê? Porque é extremamente estressoso. É isso? Outra coisa muito importante. Traumas, perdas, dificuldades relacionais, situações estressantes recorrentes. A vida, às vezes, parece que reúne, escolhe uma fase, um ano, né, para que tudo aconteça na nossa vida. Verdade. E não dá tempo de você repor. Já estarei meu tempo, Maria? E não existe tempo de você repor. É como se você quisesse voltar a botar ingredientes na sua despensa, mas não para de chegar gente na tua casa e comer. Então não adianta ficar botando água no feijão. O feijão já está ralo. Entenderam? Então não dá tempo. É uma coisa atrás da outra. E você não diz, o mundo, para, porque eu quero me recuperar desse evento. Então, por favor, não acontece nada, para o tempo. Não é assim que acontece. Então, nós temos as nossas responsabilidades cotidianas, e além das responsabilidades cotidianas, ocorrem, às vezes, eventos que nos pegam de surpresa. Né? Que pode dar nossa casa, de repente, estourar um cano e inundar tudo, você perder tudo, como foi em 96, quando teve aquela chuva que a minha casa inundou. Eu literalmente fiquei em cima da mesa e perdi tudo. Vocês lembram que em 96 já caiu lá? Mas eu depois até fiquei mais satisfeita, porque quando a gente olha para o lado, eu tive uma amiga que, de fato, a casa dela desmoronou. O meu deu para aproveitar o que estava em cima. Então é claro que nessa época muitas pessoas deprimiram. Ela nem uma escova de dente ela tinha. Perdeu tudo. Eu morava no Oscar Lopes, aqui no Rio, foi exatamente onde estourou aquela represa do APCE.
Onde foram parar aquelas terras? 96. Perdeu tudo. Do dia para a noite você não tem nada, nenhum documento, uma foto. A tua história é apagada. Né? Então, a vida faz dessas coisas. Haja recurso interno, né? Haja recurso interno para lidar. E tem outra coisa importante. Às vezes, a situação estressora não é necessariamente uma perda. Vocês sabem que casamento está entre uma das situações, planejamento de casamento, é que todo mundo quer, é entre uma das condições mais estressoras. Quando a gente fala em condição estressora, a Marina está fazendo. É maluca, obsessiva. Eu já sou uma fofoqueira de plantão, já sabia tudo, aí fica ótimo assim. Bom, agora, na verdade, existem episódios depressivos que se iniciam por um gatilho evidente. Nem sempre é uma coisa, uma perda, a casa, um rompimento de uma relação, um luto. Às vezes é uma coisa que vai se acumulando, tipo assim, na nossa analogia da dispensa. Eu compro 3 latinhas, tiram 2, ficou uma. No dia seguinte, eu boto mais uma. Aí vem alguém e pega as 2. Eu chego lá para comer, não tem nenhuma. Aí eu consigo botar mais uma. Essa daí eu como. Compro 3, vão lá, pegam de novo 2. É mais ou menos que nem eu com meus chocolates, com a minha neta, com as minhas netas e a minha filha. Agora tá tudo escondido. Né? Então, a coisa vai sendo gradual, a coisa vai sendo lenta. Outra, né? Vai enchendo o copo até transbordar. Lenta. E a tua caixa d'água, sabe os reservatórios de água lá de São Paulo? É mais ou menos aquilo até que entra na tal da zona morta. Aí ferrou. E aí não chove para repor a água, né? É mais ou menos aquilo. Por isso que muitas vezes, não necessariamente tem um gatilho tão evidente que caracteriza o início do processo. Às vezes esse jogo de cintura do põe, repõe, já está vindo há tempos. O que eu estou querendo falar por isso? Nós temos propriedades de plasticidade, de flexibilidade. Mas chega uma hora que de tanto galho para um lado e para o outro, ele quebra. E qualquer galho aqui pode quebrar. Não tem ninguém aqui o melhor que o outro. A vida é capaz de fazer isso. Basta os eventos da vida brincarem por tempo suficiente com a gente, que uma hora dá tempo. Ou no mínimo parte. Sinais e sintomas, saiu um relato, foi difícil sair da cama, queria ficar ali, sem falar com ninguém. Não tinha muita fome, perdi peso, nada mais parecia divertido. Cansaço parecia estar presente o tempo todo, mas eu não conseguia dormir. Mas eu sabia que tinha que prosseguir, porque tenho os meus filhos, o meu trabalho. Mas parecia que nada ia melhorar nem mudar. Ou seja, uma visão muito negativa do futuro, do que está acontecendo com a pessoa, né? E nem todas as pessoas vão experimentar os mesmos sintomas. Severidade, frequência, a duração vai variar muito. Existem algumas coisas características, né? Mas é claro, de acordo com a... eu, por exemplo, já tomo a caca velha, eu já identifico as coisas relativamente precocemente. Mas para isso você tem que querer olhar para você. Aí você já entra nas intervenções necessárias. Eu tenho casos de pessoas próximas em que eu falei, olha, está acontecendo isso assim com você, lê sobre isso daqui. E a pessoa nega. Aí o quadro vai se avolumando e vai se intensificando. E quando a coisa chega num ponto em que a pessoa se torna de fato improdutiva, acaba muitas vezes na tentativa de compensar, fazendo uma série de besteiras,
Porque, lembra, no início eu falei, nós, na verdade, queremos viver. Então, mesmo no quadro depressivo, nessa retirada, muitas vezes nós queremos viver. E essa redução do nosso campo vivencial não deixa de ser uma proteção para que mesmo que nessa insatisfação, mas eu continue vivo. Porque o que eu sinto é que o mundo vai tirar o pouco que ainda resta em mim de energia. Então eu me fecho. Não deixa de ser uma proteção. Compreendeu? Para que você continue vivo. Mas sem qualidade nenhuma. Sem qualidade, sem propósito, sem qualidade. Sentimentos de vazio, tristeza e ansiedade persistente. Em mulheres, principalmente, é comum que os transtornos depressivos venham acompanhados ou comorbidades com transtornos ansiosos. Os dois estão dentro da categoria de transtorno afetivo. Tá? Lembrar, o que é transtorno afetivo? O que é afetividade, gente? A afetividade, ela é uma das nossas funções, assim como a memória, a aprendizagem, o pensamento, a linguagem, que regula o nosso tom reacional às experiências. Então, nesse momento, nós estamos tendo uma experiência, uma interação. Essa interação ela pode ser prazerosa ou desprazerosa. Ela pode ser neutra, ela pode gerar contentamento, alegria, satisfação, como ela pode gerar desapontamento, decepção, mal-estar. Nós somos afetados pela nossa relação com o ambiente. E a nossa afetividade, é claro, porque ela está olhando para mim. Está olhando o quê? O que você quer? Isso é uma reação natural. Eu estou dando uma palestra. Se espera que as pessoas estejam olhando para mim. Se de repente olhar para vocês me encarando e achar que vocês estão me dando um olhar de reprovação, a forma com que eu fui afetada, a minha reação emocional, ela é coerente com o que está acontecendo aqui? Não. Então isso mostra um desajustamento afetivo. Assim como a gente tem desajustamentos da memória, desajustamentos da aprendizagem, também vamos ter da afetividade. E é o que acontece nesses transtornos. Esse rebaixamento, por exemplo, do interesse. Né? De repente me falam uma coisa super engraçada, eu não rio, acontece uma tragédia, para mim tanto fez, tanto faz. E no caso da ansiedade, é uma expectativa intensa sobre o futuro, sobre o novo. Tudo parece muito ameaçador, porque como parte de mim sabe que eu estou exaurida de recursos, o novo ameaça, o novo amedronta, porque eu temo não ter como, com o que trocar. Então, por isso que é muito comum a ansiedade, e isso, na verdade, essa ansiedade, ela não é necessariamente ruim, ela pode ser até protetiva. Só que, às vezes, ela atinge níveis que confundem as nossas cognições e interpretação dos eventos. E aí a gente vai mantendo o nosso quadro depressivo em função, muitas vezes, da nossa expectativa ansiosa. Compreenderam isso? Bom, irritabilidade, agitação, sentimento de culpa, desamparo, perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas, que inclui, inclusive, o sexo. A fadiga, a energia rebaixada, dificuldade de concentração. Então, a memória fica alterada, a atenção fica alterada, há rebaixamento das funções egóicas. Essas funções, atenção, percepção, ver e enxergar, escutar, lembrar, se concentrar, todas essas funções, elas são rebaixadas pela depressão. Por isso que cai seu rendimento. Tá? Insônia, despertar prematuro ou sono excessivo, perda de apetite ou apetite excessivo, pensamentos suicidas ou tentativas de suicídio. Gente, quando vocês forem para a clínica ou em qualquer condição, perceberam o rebaixamento do humor, não temam em algum momento, depois de estabelecido o rapport, que é a aliança entre o terapeuta e o cliente, em investigar a existência de pensamento suicida ou de tentativa de suicídio. Eu sei que isso é duro, é um tema bastante polêmico e até mesmo existe um tabu, mas isso tem que ser investigado.
Tá? É muito duro um cliente teu se matar. Tá? Então, investiguem. Dores, mal-estar, essa é a parte psicossomática que pode estar associada. Se o indivíduo tem uma estrutura mais neurótica, é muito comum ele psicossomatizar. Então, dor, mal-estar, enxaqueca, cãibra, problema digestivo, né? A síndrome do intestino irritável. Existem muitas comorbidades que estão associadas à depressão. E aí, quem se encontra em risco? Nos Estados Unidos, esses dados, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem estatísticas muito fidedignas, mas estão fazendo. O transtorno depressivo maior, que foi aquele primeiro que nós apresentamos, acomete cerca de 6,7% dos adultos. As mulheres são 70% mais propensas que os homens a apresentar depressão ao longo da vida. Por quê? Hormônio. Situação hormonal, tá? Os negros não hispânicos são 40% menos propensos do que os brancos não hispânicos em apresentar depressão ao longo da vida. A idade média do primeiro episódio é por volta, idade média, não quer dizer que é aos 32 anos que acontece. Mas quando você pega as pessoas que apresentaram episódios depressivos, a idade média é por volta dos 32 anos. Entre os indivíduos com idade, ouçam isso, 13 a 18 anos, 3,3 experimentam, por exemplo, um transtorno depressivo com efeitos gravemente debilitantes. Mesmo os casos mais severos podem ser tratados de forma eficaz, quanto mais cedo o diagnóstico, claro, mais rápida a intervenção, maiores as chances de eficácia. Né? Então, é claro, acontecendo a suspeita, investiguem, encaminhem para um médico. Não é só o psicólogo que faz diagnóstico de depressão. Não sejam prepotentes. Se vocês tiverem a ideia, se houver indicadores de que o indivíduo se encontra, já se encontra ou está ingressando, porque isso pode acontecer durante o processo psicoterapêutico. Não tenham a presunção de quererem sozinhos. Utilizem a visão de um outro profissional para terem certeza se há ou não necessidade de intervenção medicamentosa antes que a coisa se agrave. Ou aprendam a psicodiagnosticar ou enviem para um profissional que saiba lidar com o psicodiagnóstico. Tá? Porque não necessariamente nem todo psicólogo sabe fazer psicodiagnóstico. É uma especialização, é uma área própria. Então, ou aprendam a fazer, a lidar com os instrumentos, saber lidar com as escalas que medem isso, ou encaminhem para o profissional que faça isso, ou então encaminhem para o médico. Tá? Pode ser também. Foi aquilo que eu falei para vocês. Todas as fases desenvolvimentais, elas apresentam desafios. As mudanças corporais vivenciadas na adolescência, as expectativas, escolha de profissão, escolha de orientação sexual, cumprir as expectativas parentais, isso tudo é muita pressão. Isso tudo é muita pressão. Achar que tem que dar certo, que quer dar certo. Né? Então, isso pode ser um dos deflagradores do processo depressivo na adolescente. Tá? Eu acho que vocês sabem, né, que existem sites para o pessoal que se mutila, existem sites ensinando como se suicidar, as formas mais ou menos dolorosas, mais ou menos eficazes. Se vocês entrarem na internet, e tem pessoas fazendo ao vivo e outros que assistem. E em grupos. Em grupos. Oi? E outra coisa, não acreditem nisso, que quem quer se matar, se mata. Hoje já tem uma estatística que entre as pessoas que tentam o suicídio e são mal sucedidas e o completamento do suicídio, mais de 55% delas conseguem ser bem sucedidas na segunda tentativa. Então essa história foi só gracinha de tomar remédio para chamar a atenção. Gente, uma pessoa optar por fazer essa gracinha
já é muito sério. Tá? Então, cuidado com essa visão popular de quem quer se matar, se mata. Também tem que prestar atenção. Ele está na fase de planejamento. Ele está na fase de planejamento. Você tem que identificar, aí tem parâmetros que você tem. Agora, não corre um risco. Você pega o caso do borderline, por exemplo, como foi o caso de uma moça, uma colega minha estava atendendo, o namorado terminou com ela estava enchendo o saco do cara para voltar. Ela estava falando com ele pelo celular na área de serviço, nas áreas de serviço abertas, né, que tem a máquina de lavar, e ela não tinha colocado ainda esquadrilha de alumínio. Aí o cara chegou e falou assim, porra, para de encher o meu saco, cara, o que tu quer? Aí o cara falou assim, mas eu não te quero mais. Aí ela, mas o que eu faço? Eu gosto de você. Porra, se mata. Ela na hora. Na hora ela pulou. Então, é claro que vocês vão estudar isso, é claro que estudar aí não é, também, graças a Deus, não é um quadro tão frequente, mas só a gente tem que estar bastante tempo. Eu quero encostar nas costas. Aqui não aguento mais. Está aqui. Obrigada. Tá doendo. Vocês ouviram o que ela contou? Não. Vou contar de novo. Eu estou falando aqui que eu perdi uma cliente minha, né? Tem 15 dias. Ela já era mãe do terceiro filho. Ela foi diagnosticada com a psicóloga lá do posto por depressão pós-parto. E isso ninguém acreditava. Foi quando ela começou a maltratar as crianças. E os vizinhos, parentes, retiraram as crianças dela. E nisso o marido dela parou, né? De trabalhar porque ela era muito negada às crianças e ele viu que ela estava ficando sério. Só que ele não conseguiu um atendimento psiquiátrico. Aí ele foi pedir ajuda à enfermeira no posto, a enfermeira junto com a psicóloga, começaram a fazer o tratamento e a psicóloga sozinha diagnosticou depressão pós-parto. E nisso ele fazia tudo para ajudar ela tomou medicamentos, né? Não conseguiu a primeira vez, aí deu suicídio. Aí foi menos de 15 dias depois, ele levou ela no salão, ela fez cabelo, fez unha. Aí ela falou para o cabeleireiro assim, agora eu vou em casa, eu vou almoçar, pegar minha bolsa, eu tenho atendimento psicológico depois. E ele era agiota, ele tinha uma arma que não era registrada, né? Ele tinha um comércio, acho que ele usava a arma para isso. E no descuido dele, ela viu a arma, ela chegou a pegar a bolsa. De cabelinho feito, unha feita. Na hora que ela viu a arma, ela deu um tiro na cabeça dela e se decidiu. Certamente ela precisava de um atendimento mais complexo que envolvesse outros profissionais. O quadro já estava gravado. E pode ter certeza que não foi porque ela viu a arma, ela já sabia onde estava a arma. Já planejando. Outra coisa muito importante aqui, vamos lá, galera. Então, isso daqui foi aquilo que eu falei para vocês. A avaliação psicológica, né, o psicodiagnóstico são necessários para a gente saber da gravidade, da intensidade do quadro. Temos que investigar a história familiar, pessoal e clínica, recursos internos e externos que vão poder contribuir. Né, como é que eu posso resgatar? O que essa pessoa já tem desenvolvido? E todos nós temos coisas desenvolvidas entre nós boas, que são os nossos pontos de apoio que podem ser utilizados dentro do quadro como esse. Né? Que podem contribuir para as estratégias de manejo e enfrentamento da condição.
Outra coisa relevante, investigar o uso de drogas, álcool e a ideação suicida, já falei. É muito comum o indivíduo deprimido utilizar álcool e drogas para driblar a depressão. Então, muitas pessoas que apresentam droga, adição ou uso, ou são alcoólicos, né, alcoólatras, eles, na verdade, muitas vezes já vêm com uma depressão incipiente de anos. E aí você passa a ter dois problemas. Tem gente que usa metanfetamina, tem várias estratégias que o indivíduo pode usar, né, para, na verdade, minimizar a sintomatologia. Tá? Olha só, existem várias condições que podem levar à depressão. Tá? O modo com que você se percebe no mundo, ou que você percebe a aceitação da sua pessoa no ambiente, a gente está sempre em interação, é claro que vai ser determinante para os teus recursos. Né? Volto para o ditado, né? Quem não aguenta com a mandíbula não carrega para fora. Sair do armário certamente é uma condição que exige bastante recurso, né, para você poder lidar com as expectativas familiares, com as expectativas sociais, com as pressões sociais, com as suas próprias pressões, porque muitas vezes o problema não são os outros. Verdade. Às vezes o problema é você, com a expectativa que você tem sobre os outros. O outro não está fazendo absolutamente nada. É você que já espera hostilidade, fica tentando, muitas vezes, buscar a hostilidade na condição. E aí está gastando toda uma energia, né, no monitoramento disso daí. Então são várias as situações que podem levar todo conflito, toda expectativa, toda idealização não confirmada, certamente vai exaurir nossos recursos. Se não vier reforço no sentido de aprovação, de reconhecimento, sentimentos positivos, quando eu falo nessa história da dispensa, de tirar mais do que repor, né, na vida todos nós precisamos receber aprovação, carinho, reconhecimento, afiliação. Quando a reprovação, a frustração são mais frequentes do que o outro lado, com toda certeza, em algum momento a gente deprime. A gente deprime. Né? Então essa é outra questão a ser vista. Outras doenças podem anteceder a depressão, causá-la ou serem consequência. Mas a depressão e outras morbidades interagem de formas diferentes nas diferentes pessoas. Então é muito comum o cara com mal de Parkinson, com Alzheimer, que tem o Alzheimer diagnosticado no início, que depois ele não vai nem saber que tem Alzheimer. Né? Mas é muito comum a comorbidade depressiva. Pacientes cardíacos. Pessoas que recebem determinado tipo de diagnóstico de neuropatias ou de doenças crônicas, com câncer. Né? Então, essas condições todas, normalmente, deve haver um monitoramento do processo depressivo. Né? Quem conhece um pouquinho aí da minha história, no ano passado, 2014, meu pai teve um câncer, quase morreu do câncer. As filhas todas vieram para o Rio, estavam achando que ele ia morrer. Ele fez uma septicemia depois da cirurgia. Ele ainda está com câncer, né? Aí ele foi para uma quimioterapia, quase morre na quimio. Aí uma das minhas irmãs, que estava relativamente bem, adoece e 4 dias morre. Meu pai está vivo. Aí ela morre no dia 11 de janeiro, dia 21 de janeiro eu descubro que eu estou com câncer de ovário. Aí me operei. Aí a minha filha se separa, se muda para minha casa com as minhas 2 netas. Aí o meu marido tem 2 hérnias de disco, para de andar, eu com 1 mês e meio de operado. Meu cachorro morre. Meu cachorro ainda teve isso, né? Meu cachorro. Isso tudo dando aula, tendo que preparar a prova. E aí o que eu fiz? Sabiamente, eu reduzi minha carga horária, eu já estava esperando que fosse acontecer. Durante o período, com 15 dias de operado, eu estava dando aula. E a atenção fica, durante 5 anos a atenção fica de você. O que vai dar? Cada vez que faz aquele exame daquele CA 125,
né, do CEPITA. Toda vez que vai para a tomografia, que vai para a ressonância. Oi? Ah, você sabe. Pode ser que pode. Então, os transtornos elas normalmente acompanham a depressão, já tinha falado isso para vocês. As pesquisas indicam que os transtornos de humor ocorrem frequentemente associados ao transtorno de abuso de substância, que é o que a gente já disse. E a depressão também pode ocorrer associada a outras condições médicas graves, como doença cardíaca, AVC, câncer, HIV, diabetes, mal de Parkinson. Isso daí já está super bem documentado. A necessidade de intervenção psicológica para administrar a possibilidade da deflagração depressiva, tá? Nesses casos. E aí as pessoas que têm, né, a depressão associada a outras condições médicas debilitantes tendem a apresentar sintomas mais graves para ambas as condições. É como se uma exaltasse a outra. Né? Então, se o cara é cardíaco e também tem a depressão, é como se a condição cardíaca ficasse mais exaltada. As alterações de pressão, o que quer que fosse. Né? Bom, o tratamento adequado da depressão melhora os resultados do tratamento da enfermidade concomitante. Então, isso daqui que é muito interessante. Se houver um tratamento interdisciplinar e a depressão for devidamente tratada, consequentemente, há resultados positivos para outra morbidade. E aí aqui tem os principais tipos de tratamento que vão das intervenções medicamentosas às psicoterapêuticas. Né? Nós temos, na verdade, os antidepressivos, que atuam principalmente sobre a química cerebral, os neurotransmissores, como a serotonina e a norepinefrina. Alguns hoje atuam sobre a dopamina também, já estão utilizando esses antidepressivos. E ainda não se sabe que dá certo, mas ainda não se sabe exatamente como é que funciona. O caminho mesmo, que eles chamam de via, né, ainda não é devidamente conhecido. Bom, quem quiser depois eu passo os slides, né, com as informações da biométrica usada. Isso daí é do FDA, né, da americano. Os populares mais recentes são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, a sertralina, esse citalopram, que é o Lexapro, né, paroxetina e citalopram. E todos esses daqui já têm versão genérica, que acredito que muitos de vocês já conhecem. Né, todos esses aí. Venlafaxina e a duoxetina são inibidores da serotonina e da norepinefrina. Hoje a venlafaxina já tem uma outra modalidade, que é a desvenlafaxina, que tem sido bastante usada, mas ainda está muito caro. E a vantagem desses antidepressivos, dos inibidores da recaptação seletiva, é que os efeitos colaterais são mais brandos do que os tricíclicos e os imaus. Tá? Mas, infelizmente, eles não vão poder tratar todos os tipos de depressão. Né? Hoje surgiu também a bupropiona, que tem sido muito utilizada principalmente para o pessoal que para de fumar, para reduzir a ansiedade do pessoal que para de fumar. Se tornou bastante popular e ele atua sobre a dopamina. Tem um problema, a gente tem que ter cuidado com a bupropiona. Se o indivíduo, outro dia eu estava com um caso, que um médico receitou a bupropiona para o cara parar de fumar e não investigou se ele tinha traços maníacos. O que aconteceu? Na verdade, ele era um bipolar incipiente. Começou a tomar a bupropiona, a mania, se apresentar. Né? Porque ela atua sobre a dopamina, então você tem que ter muito cuidado na escolha. Por isso que é muito importante a gente levantar a história de vida do indivíduo. Né? Porque, de acordo com a história de vida, a gente tem uma ideia de qual é o comportamento característico, o que é constitucional, o que faz parte da história da pessoa, da forma dela lidar com o mundo, e o que na verdade, é característico do momento da situação. Então, isso é outro cuidado que tem que se ter aí. Os tricíclicos e os imaus, né? Os tricíclicos são os mais antigos, são potentes, mas cheios de efeito colateral. Ganho de peso, tem efeito sobre o coração, superdosagem é perigosa, né? Então a imipramina, a nortriptilina são exemplos aí. Os imaus
São os inibidores da monamina oxidase, também é uma classe mais antiga, e são eficazes no tratamento das depressões atípicas. Quando a depressão ela aparece, normalmente você perde, né, o sono, perde o apetite. Na depressão atípica ocorre o inverso. Mas esses imaus, você tem que evitar alguns alimentos que são perigosos se ingeridos concomitantemente, justamente porque aumenta a pressão. Não podem ser tomados junto com os IRSS, são combinações perigosas. Então, cara, pelo amor de Deus, nunca tome um antidepressivo sem acompanhamento médico. Eu vejo um monte de gente, tomando tanto ansiolítico quanto antidepressivo sem acompanhamento. Vocês não têm ideia do risco que acompanha. Por exemplo, vocês pegam um indivíduo, depressão maior ou bipolar, e dão o antidepressivo de vocês. Se esse cara daí tem ideação suicida, ele, enquanto estiver na depressão, ele não vai se suicidar. Na depressão você não tem força nem para colocar em prática a tua ideia de suicídio. Mas na hora que você começar a tomar um antidepressivo, agora você... Se vocês lerem a bula de qualquer antidepressivo, vem um alerta. Se ocorrer e se o paciente apresentar ideação suicida, a família tem que ser chamada e as 2 primeiras semanas de impregnação do antidepressivo, a família tem que estar acompanhando, porque é quando acontece o suicídio. Entenderam? Por isso que a gente não tem que dar antidepressivo para ninguém. Eu tomei e deu certo para mim. Você sabe lá quem é o outro? Bom, no caso do tratamento medicamentoso, a gente normalmente, eles são tomados de 4 a 6 semanas para que os efeitos se completem. Então não esperem melhora imediata. Das 2 primeiras semanas já se percebe alguma coisa, de 4 a 6 semanas se percebe a melhora. Mas normalmente o tratamento dura mais de 1 ano. A interrupção deve ser gradual, supervisionada. Não geram dependência, antidepressivo não geram dependência, mas se tirado subitamente pode gerar abstinência ou conduzir ao relapso da depressão. Ela retorna, relapso ou retorno da depressão. Então, por isso que eles têm que ser tirados gradualmente, para que a química do teu cérebro não sofra uma interrupção súbita daquilo dali. E os indivíduos com depressão crônica ou recorrente precisarão tomar a medicação de forma contínua, infelizmente, como é o caso do diabético com a insulina. Se for recorrente, se for crônica. Caso o medicamento não funcione, você pode mudar. As pesquisas do Instituto Médico indicam que aumenta as chances de eficácia do tratamento com a troca ou com o acréscimo de um outro antidepressivo que seja compatível. Não vai misturar o imal com o inibidor de recaptação. Isso daí não pode mesmo. Mas existem outras combinações. Algumas vezes, ansiolíticos e estimulantes são prescritos como adjuvante. Adjuvante é um auxiliar, um ajudante. Então, por isso que muita gente, às vezes, a gente não disse que a ansiedade costuma vir junto com a depressão. Então, por isso que muitas vezes o frontal, o Rivotril, são indicados junto com o antidepressivo. São quadros em que normalmente a ansiedade é comórbida aos sintomas depressivos, então vai se manejando o uso desses 2. Esses medicamentos sozinhos não combatem a depressão e só devem ser tomados sob supervisão médica. E não são todos os casos que requerem nem sequer medicamento. Depressão leve pode ser tratada por psicoterapia e com outras técnicas. Tá? Erva de São João, outra coisa aí que vem sendo entregada, vem sendo questionada, é um fitoterápico, mas que também pode gerar uma série de efeitos secundários, colaterais, então tem que ter muito cuidado. Hoje a FDA ela publicou um alerta declarando que a erva pode interferir com outros medicamentos, principalmente para quem tem condição cardíaca. Então, essa história de fitoterapia, muito cuidado, também tem que ser acompanhada pelo médico. Também mata. A maioria dos remédios são tirados de planta, gente. Tá?
cicuta é tirada de planta, ricina é tirada da mamona. Quem viu aí Breaking Bad sabe disso. Quer matar uma pessoa, tira a ricina da mamona, que dá em qualquer beira de rio. No caso aqui, os efeitos da psicoterapia, que é a nossa área, normalmente melhora os sintomas, auxilia a descobrir formas, né, o indivíduo a descobrir formas de lidar com essa condição do cotidiano. E segundo as pesquisas, 2 tipos de psicoterapia são mais eficazes para o tratamento da depressão, que é a cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal do Clermont. Os vários estudos que foram feitos, as diferentes abordagens, mostraram que as intervenções mais eficazes, para que em menos tempo o indivíduo resgate recursos para lidar com o cotidiano, resgate a sua produtividade, são essas duas. E aí, no caso, as duas são citadas. Tá, que horas são? Só para eu saber se... Já estourou. 11h40. Gente, olha só. Vocês já tiraram algumas dúvidas? Eu quero... Esse slide eu disponibilizo para vocês. Tá? Ele vem falando de outras técnicas também, como a eletroconvulsoterapia e outras terapias de estimulação cerebral, que são usadas em casos de depressão mais grave. A eletroconvulsoterapia, ela não é mais do que era antigamente. Hoje ela é feita com anestesia. Ela apresenta resultados espetaculares para quem tem depressão grave, tá? Existente, refratário. Essas outras terapias de estimulação cerebral são interessantíssimas. Aqui, ó, a transcraniana, outras técnicas mais recentes de estimulação cerebral que tratam a depressão, a estimulação do nervo vago e a estimulação magnética transcraniana repetitiva. Tá vendo? A pessoa está fazendo aqui. Como tudo que acontece no nosso cérebro se dá através de reações eletroquímicas, o uso de magnetos e de estimulação em áreas específicas mostrou que para a depressão, quando você estimula essas áreas aqui especificamente, né, do nervo vago, você obtém resultados fabulosos sobre a recaptação da serotonina. Então se chama estimulação magnética transcraniana repetitiva. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não. Tá. Então isso daqui, Alex, só rapidamente, não vou botar outra coisa. Olha só, eu acabo ficando atualizada sobre isso daí, justamente por ser tradutora da República. Eu recebo os artigos mais recentes de Harvard para traduzir. E acaba que com isso, né, infelizmente aqui no Brasil, os alunos não têm o hábito de ler as revistas científicas mais atualizadas. Seria importante que vocês entrassem nos sites e se atualizassem para não ficar só já no conhecido. Vissem o que está sendo descoberto. Tá? Então eu vou encerrar aqui, porque vocês já devem estar exaustos. Eu também estou. Façam as perguntas. Vocês vão ter tempo para estar comigo muito tempo. Precisa, tá? Vocês vão encontrar pelos corredores, vão saber um pouquinho mais. Tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês. Estou super feliz pela presença. Deixar com a Marisa ou com algum aluno com a Letícia. Acabou? Pode parar, acabou.